Alô, alô, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à live com o Ricardo Stambovski. Para quem não conhece o querido Ricardo Stambovski, é um cerimonialista de grandes eventos. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Ele é autor do livro A Vida é uma Festa. A sua família descende da aristocracia imperial brasileira, onde seu tetravô, Visconde de Utinga, já organizava festas para o nosso imperador, Dom Pedro II. Que é uma coisa incrível você estar fazendo a mesma profissão que o seu tetravô. O Heron, é engraçado isso, sabe? Porque eu me formei em Direito. Depois eu fiz jornalismo e cheguei até um programa na televisão que chamava-se Rio que Te Quero Rio. Era um programa que, assim, no estilo do Amaury Júnior. Aliás, foi na mesma época que o Amaury Júnior também começou. E eu entrevistava, assim, nas festas, nos bares, nos restaurantes do Rio de Janeiro. E por isso eu fiz jornalismo, porque havia necessidade de eu estar, pelo menos, inscrito na faculdade de jornalismo. E eu terminei me formando em jornalismo também. Mas depois a vida me levou para a organização de festas, principalmente festas de casamento. E é uma coincidência, e realmente eu tenho um antepassado meu, um tetravô, que era o Visconde de Utinga, que quando Dom Pedro II, em 1859, visitou as províncias do norte e foi visitar Pernambuco, ele fez parte da comissão organizadora dos festejos e da estadia do casal imperial lá em Recife. E, inclusive, ele recebeu um título depois em agradecimento aos serviços que ele prestou ao casal imperial Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. É uma coincidência divertida, engraçada. E você descobriu isso depois de já ser cerimonialista ou como foi? Eu já sabia, eu sempre soube que ele tinha feito parte dessa comissão e teve assim uma atuação efetiva na organização dos eventos que marcaram a visita do Dom Pedro II a Recife em 1859. Mas a gente vamos falar agora sobre o presente, né, Heron? Que isso, vamos falar sobre o que você quiser. Esse espaço é seu, é para a gente te conhecer, para a gente poder entrar dentro da sua experiência e tirar uma inspiração para as nossas vidas. Dá para ver que você tem umas coisas na parede aí. Eu imagino que sua parede já está lotada de tanta coisa comprada em leilão. Eu gosto muito, eu frequento muito essas feirinhas de antiguidade. Fora isso, eu herdei muitas coisas dos meus pais, de tios, como todo mundo na família sabe que eu gosto de coisa antiga. Então, eu fico sendo o herdeiro dessas coisas, porque os meus irmãos e meus primos não gostam muito desse tipo de coisa. Então, eu tenho muitas assim, coisas da família e que eu vou comprando nas feirinhas. Leilão não é nem muito a minha área, não. Eu gosto muito de feirinha, gosto de divertir. Eu vou te dizer... E discutir preço, eu acho muito gostoso. Eu estou nessa mesma sintonia sua de família, né? Minha família adora coisa minimalista, moderna e tudo mais, e eu sou o cara das antiguidades. Mas eu tô numa febre de leilão. Acabei de me mudar para um apartamento novo, que é 3 vezes maior do que o apartamento antigo que eu tinha, então tem muito espaço para ocupar. Aí se eu tivesse que ir na Tok Stock comprar, ou tivesse que ir em antiquário, ver tudo, ainda mais durante a pandemia, aí eu descobri leilão online. Estou comprando tudo para mobiliar minha casa e fiquei viciado. Até meu amigo... os leilões estão muito bons, né? Os leilões estão muito bons, tem tido muito leilão e eu sei que tem vendido bem. Eu tenho amigos que têm comprado muito em leilão e tenho amigos que têm vendido muito em leilão. E todos os dois estão muito satisfeitos. Aproveitando, tintim, assim, aqui, tomando um vinhozinho tinto e brindando aqui a nossa saúde e desejando que o ano de 2021 seja um ano bem mais feliz do que foi 2020, não é? Um brinde, amém. Esse ano não foi um ano muito gostoso, não. Eu aproveitei para, como eu estava brincando com você antes, eu aproveitei para fazer um ano assim
de estudo, de pesquisa, de descansar, né? Porque os eventos desse ano, quase todos foram transferidos para o ano que vem. Quem Nós trabalha estamos em com muito poucos eventos, eventos esse ano. músicos, né, artistas de performance sofreram mais do que todo mundo, né, nesse ano, em termos profissionais, né? Claro que tem sem considerar a Esse saúde. setor de festa, eu trabalho muito com festa de casamento. Então, o setor de festas ficou realmente parado, porque é impossível você fazer um casamento nos tempos atuais, com máscara, com distanciamento, tudo isso. Então, todos os casamentos que tinham marcados para esse ano foram jogados para o ano que vem. Eles, no início, Heron, foram jogados assim para março, abril. Agora o pessoal já está protelando para junho, julho, com medo de abril, está muito cedo, né? Porque não se sabe ainda efetivamente quando é que nós vamos poder ter a vacina disponível, né? Então, a gente está aqui no compasso de espera. E me diz uma coisa, Ricardo, você é conhecido, né? A gente tem alguns amigos em comum e você acha que conhecia algumas pessoas da minha família também. Muita gente já me falou de você, que você é conhecido por ser um gentleman, né? Um cavalheiro, uma pessoa de muita de muito bom comportamento, né, de pessoa que se importa com outras pessoas. É um grande prazer estar conversando com você. Eu me interesso muito, porque eu gosto muito dessa coisa de família, de genealogia também. Por que você gosta disso? Qual que é o seu interesse nisso? Por que te fez despertar esse interesse? Heron, é engraçado. Você sabe que na minha família, meus pais não têm esse interesse por família, não. Isso foi uma coisa minha. Desde pequeno eu gostava de saber, eu perguntava à minha avó, meus avós, sobre histórias da família. A família de minha mãe é de Pernambuco, de senhores de engenho. Então eu gostava de saber das histórias do engenho, como que era, como não era. E a minha avó era muito boa contadora de histórias, ela me enriquecia, cheia de histórias e de personagens daquela época e que eu apreciava muito. A família do meu pai é de origem russa. Meus avós paternos vieram da Rússia. E a minha origem paterna vem de longe, né? Vem lá do frio da Rússia. E eram judeus? Não, só por curiosidade. Não tenho assim, oportunidade de fazer tantas pesquisas, fica mais complicado. Mas a família da minha mãe, como é de Pernambuco, então eu tenho mais acesso à pesquisa, a livros, e eu sempre tive esse interesse. É um interesse que nasceu comigo, não foi influenciado por ninguém. Engraçado isso, né? Mas a família Stambovsky é uma família judia, não? É uma família judia russa. Eles eram os meus dois avós eram de uma cidadezinha da Rússia, uma cidade pequena do interior, e eles vieram antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Revolução Russa, né? Eles vieram no início do século XX. Eles vieram e se casaram. Eles foram para a Bahia, para Salvador, e se casaram lá em Salvador. E meu pai e meus tios nasceram em Salvador. Papai é engenheiro, se formou na Faculdade de Engenharia da Bahia, depois ele veio para o Rio, e aqui ele conheceu minha mãe, que era de família pernambucana, mas também estava morando no Rio de Janeiro. E eu nasci no Rio de Janeiro. E você cresceu com alguma coisa da cultura judaica ou eles não tinham muita... O Heron foi curioso. O meu pai, quando se casou com a minha mãe, ele tinha 24 anos, mas ele já era órfão de mãe. A mãe dele morreu muito cedo. Ele tinha 15 anos. E o pai dele se casou de novo e ficou morando em Salvador. O papai veio morar no Rio, questão de trabalho, e então ele não tinha uma mãe e um pai perto dele, né? A mãe já tinha morrido e o pai estava na Bahia, já casado novamente. Então, a mamãe, como morava com a família dela, e era uma família toda muito católica e tudo, a mamãe estudou em colégio de freira, a influência Adotaram. da mãe foi maior por causa do entorno, né? Tanto que o papai e a mamãe se casaram na igreja católica. O papai continuou judeu, não precisou se converter, isso é uma coisa que até hoje é assim.
eles se casaram na igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado. Eles moravam em Laranjeiras e se casaram nessa igreja. E o papai, continuando a ser judeu, agora o casal prometia ao padre, durante o casamento, que os filhos provenientes daquele casamento seriam educados na religião católica. Entendi. Mas seu pai se identifica como judeu ou não? 9 meses depois, fui batizado lá na mesma igreja, na Igreja da Glória, no Largo do Machado. Os meus outros irmãos, que vieram mais tarde, aí já pegaram uma outra fase do papai e da mamãe, que eles não estavam muito ligados à religião, e eles não foram batizados em religião nenhuma. Eles foram... depois, em adultos, o meu irmão do meio se batizou para casar na igreja com uma menina católica, mas depois ele se divorciou e casou com uma menina judia, e aí ele se converteu ao judaísmo e ficou assim. Agora, como a mulher, a Sueli, é católica, e é católica assim, praticante, ela dá missa todos os domingos, e eu fiquei assim... com a cultura judaica ficou uma coisa mais distante. Mas o judeu não é apenas uma religião, né? É uma cultura, é uma raça, são as origens, né? Então, eu tenho tios que são os irmãos do meu pai, que são casados com mulheres judias, minhas tias muito queridas, e eu sempre frequentei a casa deles e acompanhei as noites de Pêssego, as comemorações judaicas, as comidas judaicas, o borscht, o mamelig, o gefilte fish, os pratos judaicos, todos eu conheço. Quer dizer, essa parte cultural judaica ficou presente na minha vida. Outro cerimonialista que eu admiro bastante, que é muito próximo da nossa família, porque foi quem fez nosso casamento. Eu sou divorciado hoje, mas eu tive um casamento feito pelo Roberto Cohen. Roberto Cohen é um querido amigo, e ele começou a trabalhar muito na colônia judaica, mas hoje em dia ele se expandiu. No Rio de Janeiro, ele tem um leque grande de clientes e é um excelente cerimonialista, muito competente. Muito querido mesmo. Voltando à coisa da genealogia, bom, você tem o Tetravó, que trabalhou com eventos para Dom Pedro II, e você tendo entrado nisso também, o que você acha que esse requinte, vamos dizer, da aristocracia trouxe para a organização de festas hoje? O que você aprende com isso e o que você traz no seu trabalho com isso? Heron, eu acho assim, eu sou assim, monarquista, né? Aqui, ó. Você parece que né, Heron? Olha a bandeira imperial aqui. Isso. Sou demais. Monarquista, e eu acho que o Brasil, na época do Império, principalmente no período todo de Dom Pedro II, que foram muitos anos de governo, ele foi um excelente governante, e eu acho que foi o tempo áureo do Brasil, né, em termos sem dúvida, diplomacia internacional. A nossa marinha era maravilhosa. O Brasil funcionou muito bem na época do Pedro II, apenas com aquela mancha da escravatura, mas que nada tem a ver com a monarquia, né? A monarquia lutou contra isso. A lei que libertou os escravos, né? Então, eu acho que... E a realeza... Desculpa, Heron. A realeza lutou contra a escravatura, né? Isso que muita gente não entende, que a gente vivia numa democracia, né? Que o imperador não podia fazer o que ele queria, e foram os senhores, os cafeicultores, né? Que inclusive depuseram o rei por causa um ano depois da abolição, né? E tentaram manter o sistema. Mas é verdade, Heron. Você sabe que o próprio Dom Pedro I, ele era completamente contra a escravatura. O Dom Pedro I já tentou, de várias maneiras, na época dele, acabar com a coisa dos escravos.
O José Bonifácio de Andrada e Silva também era completamente contra a escravatura. Dom Pedro II era radicalmente contra a escravatura. A princesa Isabel libertou todos os escravos que ela conseguiu e pôde, e acobertou escravos fugidos e tudo. Quer dizer, a família imperial brasileira sempre foi contra a escravatura e foi graças à interferência, principalmente da princesa Isabel, que conseguiu-se finalmente, depois de muita luta, conseguiram-se acabar com essa mancha terrível que era para o Brasil de ter escravos, né? Mas eu acho que essa coisa toda dos reinados, dos impérios, essa sofisticação, ela se reflete nas festas até hoje, né? Você vê assim, uma cerimônia de casamento, principalmente quando a cerimônia existe a cerimônia religiosa, numa igreja, ou numa sinagoga, ou em outro templo, as cerimônias são muito monárquicas, né? Você vê até na religião, por exemplo, ortodoxa, né? A ortodoxa grega, russa, eles colocam coroas na cabeça dos nubentes, né? Do noivo, da noiva. A noiva não deixa de ser uma princesa, né? Com tiara na cabeça, um caldo, um vestido. Quer dizer, a cerimônia de casamento, ela, embora hoje tenha se modernizado tudo, né? Você vê as noivas todas tatuadas, modernas, cabelos coloridos, mas a essência ainda é a essência da grinalda, do véu, do bolo da noiva, do buquê. É engraçado, o que eu percebia no casamento se faz muito presente. O que eu percebi é que ainda eu mesmo casando, pra você ter ideia, o meu próprio casamento foi o primeiro casamento que eu fui na minha vida. Eu nunca tinha ido antes de um casamento. Quando eu casei, foi a primeira festa de casamento que eu fui. Então eu não tinha muito. Muito garoto, né, Elon? Eu casei com 29 anos, acho, ou 30, alguma coisa assim, mas não foi tão garoto assim, né? Nem é tão garoto assim. Eu casei com 24. Porque eu me mudei, vivi em muitos lugares do mundo. Então, quando meus amigos estavam casando, ou tinha parentes casando, eu não estava morando no mesmo país, entendeu? Então eu pulei muitos casamentos e acabou calhando de que meu casamento foi o primeiro que eu fui. Mas uma coisa que eu percebi, desde então, já tenho ido para alguns casamentos, devo ter ido para uns 10. Não foram tantos assim, nada perto de você. Mas eu percebi que naquele momento do casamento, né, as pessoas se transformam totalmente, né? Elas viram pessoas que talvez nunca seriam ou nunca foram, então elas se vestem de uma maneira totalmente diferente do que elas se vestiriam. Claro que todo mundo tenta adaptar aos seus gostos e tudo mais, mas é uma certa elevação, né? Naquela festa de casamento, você se eleva, você se coloca ali numa posição de ritual, né? De concentração máxima, né? De contato com o divino, talvez, né? Independente se você for religioso ou não, que eu estou falando. E na aristocracia, isso é uma coisa que é feita meio que diariamente, né? Você tem roupas para cada ocasião, você tem... E cada ocasião tem uma cerimônia, né? Um ritual, um arquétipo, né? Que você está preenchendo e participando. Eu acho que na sociedade comum, vamos dizer, dos plebeus, o casamento é uma das únicas, né, se não a única oportunidade de entrar nesse cíclico arquetípico. Nesse mundo de brincar de príncipe e princesa, né? É o que eu estava te falando, Heron. Toda noiva é uma princesa, né? Ela tem o dia da noiva, que é um dia de princesa, para ela se cuidar, para ela se vestir. Você vê que na cerimônia do casamento, a dança dos noivos, eles dançam, às vezes até uma valsa, né? Que não pode ser uma música, uma melodia mais imperial, né? Do que dançar uma valsa. O casamento remonta a essas tradições antigas, realmente. É interessante que você vê
casamentos modernos, em que toca funk, que a noiva está toda tatuada, o noivo também, os convidados com cabelos coloridos e tudo, mas com essas tradições presentes, né? Da valsa dos noivos, do corte do bolo, da cerimônia do casamento, né? Da bênção. É realmente muito interessante. Tem alguém aqui falando, a Luciana Melquiadeza está dizendo o microfone do Ricardo está dando retorno. Bom, se você tiver fácil aí um fone de ouvido, dá para você colocar aqui que melhora, mas eu estou te ouvindo normal, então talvez... Ô, Luciana, eu aconselho você colocar o fone de ouvido, que eu acho que talvez não dê retorno. Mas alguém mais está ouvindo com retorno, só para entender aí? Depois falem aí, por favor. Então, essa coisa me interessa muito, a coisa de ritos de passagem durante a vida, né? Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, praticamente só sobrou o casamento, né? No mundo ocidental comum, só sobrou o casamento, mas antigamente tinha vários, né? Quando você tinha, dentro do cristianismo, tinha uma série de eventos que marcavam, né? Mas continua tendo, Heron. Você vê, no cristianismo, você tem o batizado, que não deixa de ser evento, você tem os aniversários de casamento, as bodas, de bodas de prata, de 25 anos, bodas de rubi, de 40 anos. Você tem todos os aniversários. Na religião judaica, você tem o bar mitzvah, que é a maioridade do garoto, né, aos 13 anos. Tem também o brit milá da circuncisão. A circuncisão, tem o bar mitzvah da menina. Tem várias cerimônias. E eu acho, quer dizer, sem puxar para a minha sardinha, que sou organizador de festas, eu acho que a vida, ela tem que ser, essas datas têm que ser comemoradas, porque é a história da vida da gente, né? Então, é muito gostoso você lembrar do dia do seu casamento, lembrar do dia do seu aniversário, quando você fez 20 anos ou quando você fez 30 anos. São datas que devem ser comemoradas, cada um dentro das suas possibilidades, né? O que eu quis dizer com isso é que casamento é uma coisa que você faz para o público, né? Assim, festas religiosas e tudo mais, a gente acaba fazendo dentro de uma coisa mais fechada, família ou nossa própria religião. E antigamente era uma coisa da comunidade que a gente vivia, em todas esses ritos de passagem era da comunidade que a gente vivia. Eu sei que ainda existe, eu só estou dizendo que a importância disso não está tão presente mais, e eu acho que o casamento ainda é a coisa mais poderosa, né, que a gente, pelo menos assim, do que eu vi, né, quando eu vou para casamento eu sempre me emociono muito, é uma coisa muito, muito forte. O Heron, você veja, quer ver uma coisa que ainda existe, que é incrível, festa de 15 anos de menina, né? As festas debutante. de 15 anos, as meninas super modernas, né? Super avançadas, super atuais, mas elas dançam com o pai, dançam com o avô, dançam com o padrinho. Tem os rituais. E fazem aquela festa grande, bonita. Tem muitas mães que às vezes me falam: Ricardo, eu vou caprichar na festa de 15 anos, porque eu não sei se ela vai casar, não sei com quem vai casar. E aí, quando casar, já tem a outra família também a palpitar. Então, eu vou caprichar nos 15 anos, que é uma festa que é toda nossa. Então, continua tendo muita festa de 15 anos. É uma coisa interessante, essas tradições, né? Esse ponto de vista de querer controlar a festa é uma coisa que você deve ter... uma filhinha, né, Heron, de pequenininha, não é? Eu tenho uma filhinha de quase 2 anos. Então ainda vai faltar os 15 anos dela. Eu possivelmente não vou poder estar mais fazendo festa. Mas que isso. Ela vai ter uma festa de 15 anos, que essas coisas não acabam nunca, são eternas. Vão ser sempre assim. E você também tem filhos, Ricardo? Não, eu não tenho filhos. Eu estou casado há 47 anos com a mesma mulher, com a Sueli, com quem eu me casei, em 73. E eu ouvi dizer muitas coisas boas dela também. Filhos. Eu tenho uma cachorrinha, a Charlotte Elizabeth. Eu tenho uma cachorrinha que é como se fosse nossa filhinha. Uma filhinha que dá menos trabalho que filho, dá menos despesa que filho, mas é muito querida. Sua câmera está balançando um pouco, não sei se talvez alguma coisa... É aqui o vento, mas já melhorou. Tá bom.
E você tem assistido aquele seriado The Crown? Não? Acho que é sua cara. Assisti o The Crown, adorei. Agora estou vendo essa nova temporada, não estou gostando tanto. Não sei porquê, eu não tô assim amando. A Não está primeira eu gostei engajado. muito, mas essa nova temporada eu estou achando mais fraca. Mas estou assistindo. Agora, para gente, para mim que curto muito história e já li muitas biografias de reis e rainhas do mundo inteiro, acrescenta muito pouco para mim, né? Porque eu já sei Uhum. aquilo tudo, né? Já Mas tudo que vai acontecer. eu acho que é um deleite ver uma série que está trazendo um lado não só positivo, mas realista ao mesmo tempo. Porque, assim, às vezes, raramente você vê a aristocracia ou a realeza até sendo retratada de uma forma apologista, né, de uma forma positiva. Mas a família real inglesa não está gostando muito, não. Eu li Mas, que a família real inglesa não admite estar assistindo, foram questionados se eles estariam assistindo. Eles disseram que, obviamente, não estão assistindo e não estão muito contentes sei. porque aquilo é uma história, né? Um filme, quer dizer, claro, isso aí também é uma exposição da família, né? não é a realidade real mesmo. Sim, sim, claro, mas todo filme é assim. Eu só digo assim, eles fizeram um esforço que é diferente. Como a gente vive num mundo republicano, né, que foi dominado por várias repúblicas no mundo inteiro, a gente vê muito mais filme denunciando a aristocracia, ridicularizando a aristocracia, do que fazendo uma apologia, né? É verdade. Esse seriado você vê que é uma apologia. Eles estão falando, não é bem assim. A rainha Elizabeth II, Isabel II aqui no É uma Brasil. grande rainha, uma grande. E ela é uma mulher poderosíssima, né? A gente acha que é uma mulher, é uma figura fantoche, né? Que só gasta dinheiro. Pelo contrário, ela ganha dinheiro pela Inglaterra ela traz dinheiro e é poderosíssima. Ela dá dinheiro para a Inglaterra. E a família real inglesa dá muito lucro à Inglaterra, né? Os eventos todos da monarquia atraem muito o turismo e tudo isso. Mas se você falando de monarquia, né, você veja a quantidade de países super desenvolvidos, os países talvez fora os Estados Unidos, né, mas a Inglaterra, a Dinamarca, a Noruega, Japão, a Suécia, a Espanha, o Japão, né, a Tailândia, Mônaco, sem contar os menores, Mônaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, né? Tudo são monarquias que funcionam muito, Bélgica também, monarquias que funcionam muito bem e que os povos têm muito orgulho de seus monarcas, né? Aí muita gente costuma dizer, mas o Brasil é muito grande, aí tem o Canadá, tem a Austrália, que também funcionam em regimes monárquicos. Não, e o Brasil funcionou muito bem exatamente, o próprio Brasil funciona muito bem. Graças a Dom Pedro I e a Dom Pedro II, o Brasil tem esse tamanho que tem hoje, né? Porque você veja que a América Espanhola, que aderiu logo de início ao modo republicano, se dividiu em vários pequenos países, né? E o Brasil, que ficou monárquico, conseguiu manter esse território gigantesco que nós temos íntegro, né? Foi uma vitória do governo imperial. Você ter esse Brasil com essas dimensões assim continentais, né? E, Ricardo, você está há quanto tempo mesmo fazendo casamentos, fazendo eventos? Olha, o primeiro casamento que eu fiz foi em 1987. Então, isso já vão quase 40 anos, não é isso? Já vão quase 40 anos. Foi o primeiro casamento que eu fiz e é curioso, sabe, Heron? Foi o maior que eu fiz até hoje. O primeiro casamento... ou no Copacabana Palace, que eu já ouvi falar? Foram 2.500 convidados. Era uma menina, Ana Cristina Alves, era uma menina filha única. O pai dela era um homem muito importante na época, ele já é falecido, ele era deputado, mas ele era um homem
que tinha 1000 facetas. Então, ele tinha amizades em todos os setores, né? A alta sociedade carioca prestigiava muito ele, o mundo do samba, as escolas de samba todas prestigiavam muito ele, ele apadrinhou várias escolas de samba. E, fora isso, ele era político, ele era deputado. Então, era um homem com muito poder. E ele queria fazer um casamento importante para a filha única dele. E nessa época não havia muitos cerimonialistas. Havia a Helena Brito Cunha, que foi a pioneira aqui no Rio, que já fazia casamento, mas através de um amigo em comum me apresentaram ao pai dessa noiva, o Ademar Alves, e ele conversou comigo e ele falou: Ricardo, você vive nesse mundo de festas, você é um rapaz bem relacionado, que recebe, que frequenta, você vai poder me ajudar a fazer um casamento bonito para minha filha. E eu me esmerei, me cerquei dos melhores profissionais que tinham na época, em termos de decorador, de florista e tudo mais, e fizemos um casamento para 2.500 pessoas. Assim, uau! O seu primeiro? Fantástica. O Ibrahim Suede, que era o rei dos colunistas sociais na época, foi padrinho do casamento. O filhinho do Jorginho Guine, que era criança, foi pajem. Foi o governador, na época, era o Moreira Franco, compareceu ao casamento, a autoridade. Foi um casamento imperial, de proporções imperiais. Muito importante. Então, eu comecei pelo mais difícil. Os outros todos foram muito mais fáceis depois. E como foi isso? Foram muitos casamentos. E como ele confiou em você para fazer o seu primeiro evento? Você já tinha feito outro tipo de coisa? Ele acreditou em mim. Mas você já tinha feito outro tipo de coisa similar, não? Eu tinha. Bem, o que acontece é o seguinte, Heron. A minha família, minha mãe e meu pai recebiam muito. Eles moravam numa casa muito grande no Cosme Velho, bairro do Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro, e eles faziam muitas festas, recebiam muito. Então, eu fui acostumado sempre com casa cheia, com meus pais recebendo. E depois me casei com a Sueli, que também é filha do Alberto Pitigliani, que é uma pessoa casado com a Terezinha, que foi Miss Brasil, Miss Terezinha Morango, e que era um casal também que recebia muito. O seu Alberto também era um grande anfitrião, um grande gourmet. E eu e a Sueli, casados, recebíamos sem parar, dávamos muita festa. Era uma época muito alegre do Rio de Janeiro, os anos 80, final dos 70 e os anos 80. Era uma época de muita alegria, de muita festa, muita comemoração. Então, eu tinha muita experiência disso. E depois, em 84, eu fiz, junto com um amigo meu, Luiz Celso Andrade, em Minas, na cidade de Juiz de Fora, nós fizemos uma danceteria. Esse meu amigo tinha uma fábrica em Juiz de Fora, uma fábrica de tecidos, que estava fechada, mas ela era num prédio lindo, no estilo inglês, assim, no centro da cidade, uma construção de 1910, muito bonita, e estava fechada. E eu e o Luiz Celso montamos uma danceteria dentro da fábrica, que passou a se chamar Factory. Já ouvi falar. Em 84, com o show do Lulu Santos, que era o máximo na época. E fizemos shows lá com todo mundo, Marina, Lobão, Kid Abelha, todo mundo se apresentou naquela danceteria, todo mundo que fazia sucesso na época, Titãs, e fazíamos muitas festas. Fazíamos festas de Halloween, festas de São João, festas de Réveillon, bailes de carnaval. Fizemos o baile oficial da cidade de Fora, com a presença do Rei Momo, do prefeito, tudo isso. Então, eu tive também essa experiência durante 2 anos das festas da Factory. Isso tudo vai dando bagagem a gente, né? A história da minha vida é uma história de festa, muita festa. Eu aprendi muito. Fala um pouco do seu livro. Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de ler seu livro. O meu livro, infelizmente, eu até adoraria te dar um exemplar do livro, mas o livro está esgotado, ele acabou-se. Eu escrevi esse livro em 2010, então lá se vão 10 anos. Né? Foi escrito
quem teve a ideia de eu fazer o livro foi o Fabiano Niederauer. Ele é o dono dessa revista Inesquecível Casamento, e ele tem uma editora, 3R Studio. Ele teve a ideia, me incentivou, e nós fizemos o livro, eu contando a minha experiência. A vida é uma festa, né? E contando. Até é engraçado que depois disso, mais recentemente, o Amaury Júnior escreveu um livro também com o mesmo título, A Vida é uma Festa, mas eu escrevi primeiro. E então, nesse livro, eu conto as festas que eu fiz, as minhas experiências, conto a história um pouco da minha carreira como cerimonialista. Foi muito gratificante fazer o livro, muito legal eu me recordar tudo. Mas já estaria na época de fazer outro livro, porque nesses últimos 10 anos muita coisa aconteceu. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Dá muito trabalho, e você tem que se dedicar mesmo. Não está nos meus planos agora fazer um outro livro, não. E qual para você é a trajetória de um cerimonialista? Assim? Porque eu vejo que você começou com uma festa maior que você já fez, mas durante os anos, o que você vê como, assim, se alguém quisesse ser cerimonialista, o que você diria para alguém que está começando em termos de o que você aprendeu e os passos, as diferentes fases e o que buscar? O Heron, hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia existem muitos cursos para cerimonialista, né? O próprio Roberto Cohen dá vários cursos para cerimonialista. Eu, durante mais de 10 anos, fui professor na cadeira de eventos na Estácio de Sá, na Faculdade de Estácio de Sá, um curso de design de interiores, mas que tinha uma cadeira que era eventos e eu ministrava. Eu tive muitos alunos que hoje em dia são decoradores de festa, que são cerimonialistas, que foram meus alunos na Estácio de Sá. Hoje em dia existem muitos cursos, inclusive online. Agora, então, com essa coisa da internet, né? Você tem muitos cursos para o pessoal aprender. Hoje em dia é muito mais fácil. Naquela época não havia muito pouca coisa, muito pouca comunicação sobre o assunto, muito pouco. Existem muitos cursos, mas você está sendo modesto. Eu quero dizer assim, tem certamente coisas aí que não estão nos cursos ou estão de outras formas no curso, mas o que eu acho mais interessante que além da técnica, né, é algumas nuances que a gente talvez perceba que a gente acha ou percebe que ninguém deve ter percebido também. Então a gente fala, pô, eu percebi tal coisa e isso me fez um melhor cerimonialista. Tem alguma coisa que te vem à sua mente que você percebeu que é essencial para uma festa boa? O Heron, eu acho assim, a gente só é bom se a gente trabalhar e fizer o que a gente gosta. A gente, trabalhando com o que a gente gosta, o trabalho deixa de ser trabalho, né? Então, passa a ser uma coisa prazerosa. Então, primeiro que tudo, a pessoa tem que gostar, né? Tem que gostar do movimento dos eventos, da organização de eventos, tem que ser uma coisa que a pessoa curta, tem que curtir muito. E tem que ter paixão, né? Você tem que... Cada festa que eu organizo, cada cliente geralmente ficam meus amigos, porque eu embarco de corpo e alma naquele evento, e são muitas reuniões, a gente conversa muito, troca ideias e discute todos os ângulos, o ângulo dos custos, que é muito importante, os sonhos que a pessoa tem, né? Tentar realizar os sonhos que o anfitrião tem para aquela festa. É muito importante você fazer com prazer e com total dedicação. E por que a festa é feita eu trabalho para o cliente, mas o cliente tem em mente que ele vai receber os amigos dele, né? Então ele quer para os amigos dele o melhor. Ele quer oferecer para os amigos dele o melhor que ele puder, né? A melhor bebida, a melhor comida, a melhor música, o melhor ambiente, o melhor clima de refrigeração, o maior conforto.
Quer dizer, é importante você estar atendendo o cliente e os convidados do cliente. Por isso que a gente, quando vai... A primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora que vai organizar um evento é quem são os convidados, né? Que faixa etária? Que tipo de pessoas são elas? Qual é o estilo dessas pessoas? Tentar criar um evento, criar uma festa que se encaixe com aquelas pessoas, a maioria delas, pelo menos, sair de lá muito feliz. Evidentemente que numa festa assim, de casamento, você tem uma variedade muito grande de convidados. Você tem pessoas de 80 anos, 90 anos e tem a criança, né? Você tem de todas as idades, você tem pessoas de todos os níveis financeiros, né? Tem desde a pessoa mais rica até o patrão, às vezes, do noivo, o patrão da noiva. E tem também os funcionários, tem pessoas humildes. Então, você tem que tentar fazer um evento para que todos saiam felizes, né? Essa é uma arte difícil, mas que é possível você ter tudo. Tanto que, assim, um exemplo que eu digo, assim, por exemplo, um exemplozinho para você ver. Assim, por exemplo, uma coisa que é um momento muito prazeroso, por exemplo, de uma festa, é o momento que a gente vai provar os docinhos que a gente vai escolher para fazer a famosa mesa de doces, né? Então, muitas vezes a noiva diz assim: Ricardo, eu não gosto de doce de ovos. Eu não gosto de doce de ovos. Ou então ela diz: eu não gosto de doces que levem amêndoas, eu tenho horror a amêndoas. E eu alerto elas: olha, você possivelmente vai ser quem menos vai comer docinho na sua festa. Porque você vai estar ocupada e lendo, e dançando, e fotografando. Você pense nos seus convidados. Haverá de ter esses convidados, muitos convidados que gostam de doces de ovos, outros que gostam de doces que levam amêndoa, e outros que gostam de doces que levam chocolate. Então, vamos procurar fazer uma mesa variada para que todos os convidados encontrem nela um doce que ele goste. E assim se aplica tudo, né? Você tem que pensar naquele convidado que não come carne, aquele convidado que, por motivos, às vezes, religiosos, não come, sei lá, frutos do mar, ou os alérgicos, ou agora os que são vegetarianos. Veganos. Né? Os veganos. Então, você tem que pensar em todo mundo, né? Você tem que ter um prato neutro, uma massa que possa atender aos veganos, aos vegetarianos. Você tem que ter opções para agradar a todo mundo, né? A mesma coisa, a seleção musical num casamento, você tem que agradar desde as crianças até as pessoas de idade, né? Então, você não pode ter só um tipo de som. A noiva só gosta de música, ela só gosta de funk. Não pode, porque a festa não é só para ela, é para todos os convidados. Então, a gente tem que tentar agradar a todos. Esses são os cuidados que o cerimonialista deve tomar para que a festa seja um sucesso, que todo mundo saia elogiando e satisfeito. Perfeito. Ricardo, voltando um pouquinho agora para o começo da nossa conversa sobre genealogia, o que você pensa que traz para você assim, esse estudo de genealogia? O que você ganha com isso? De onde vem seu prazer nisso? Eu acho muito engraçado, porque eu sempre me interessei por meus antepassados, saber o nome deles, saber o que eles faziam, o que eles eram, seguir fotografias para ver como eram os rostos. Eu tenho uma coleção enorme de fotografias antigas da família, justamente por isso, porque todo mundo que tinha foi me dando. Então, eu tenho muitas fotografias. Eu tenho alguns quadros, alguns retratos a óleo, também tenho, inclusive, do Visconde de Tinga, da Viscondessa, vários outros parentes que ninguém quer, né? Eu quero. Então, tem tudo para mim. E as pessoas dizem assim: Ricardo, o que você ganha com isso? Eu não me interesso. Eu gostaria que tivesse me deixado uma boa herança, tivesse me deixado um bom dinheiro. Eu falo, gente, mas que não serve para nada. Eu não estou pensando nisso. Eu não estou pensando. A gente trabalha para ganhar o dinheiro e para ter as coisas que a gente gosta. A herança, quando vem, é um plus, que bom, mas nem sempre. Mas eu não me interesso pela genealogia para me vangloriar, né? O meu antepassado foi um barão, isso não é motivo de vanglória, né? Isso é só uma curiosidade. É motivo de responsabilidade. Como a gente estuda a história do nosso país? Mas Ricardo, não é a história da França, da Inglaterra,
dos países orientais. A gente estuda a história da nossa família. Eu acho muito interessante, eu gosto. É uma coisa que Então, contrário de ser motivo de se vangloriar, muito pelo contrário, é motivo de ter uma grande responsabilidade pelas suas ações, pela sua conduta, né? O jeito que você. Assim que eu vejo herança, né? Meu pai faleceu recentemente, faz um mês e pouco, e no falecimento dele, o jeito que eu percebi o falecimento dele é que eu recebi uma tocha, né? De um grande homem que agora faleceu e me deixou uma herança não financeira, embora isso também há de acontecer, mas existe uma herança de caráter, herança de história familiar, né, que você agora está colocando nos seus ombros. Se você de você honrar essa família, né? De você honrar, ser correto, ser honesto, ser direito, né? Honrar aquele nome, né? Claro, porque assim, se seu bisavô tinha uma dívida, você não vai herdar essa dívida, mas se ele fez coisas boas, você sempre vai herdar. Você vai herdar o bom nome, você vai herdar os feitos, né, a lembrança, você vai herdar talvez coisas objetos importantes da família dele, mas quando são coisas ruins, a gente nunca herda, né? É muito fácil você dizer adeus para coisas ruins, falar não era eu e dane-se. Mas assim, você pode ter um antepassado que foi terrível, mas fez um grande ato. Todo mundo vai sempre lembrar do grande ato. É isso que você vai herdar de fato, né? Então a herança é sempre uma coisa boa. A gente tem que se lembrar das boas coisas, né? Os bons exemplos, né? Os maus exemplos a gente chuta para longe, não é verdade? Claro, graças a Deus a gente vive no mundo hoje em dia bom, por um lado ruim, a gente meio que jogou fora as tradições. Mas, por um lado bom, a gente dá uma oportunidade para as pessoas que nasceram e tiveram pais que, de repente, não tiveram uma conduta ideal para poder começarem de novo e não serem julgados. Antigamente, a pessoa era muito julgada por quem eram os pais, né? Antigamente, assim, se você tinha pais que eram criminosos, você vivia 2 gerações até você limpar o nome dessa família. Mancha, né? Mas aí, você ainda tem, assim, tem nomes que ficam marcados, né, na história, né? Assim, você vê assim, na história do mundo, né? Tem nomes assim que você, quando lembra, né? Deve ser difícil você carregar assim, um sobrenome do malfeitor da humanidade, né? Não deve ser brincadeira. Mas, claro. Tanto que você não vê muita. Tão ruim na família, né? Você não vê a família Hitler andando por aí. Imaginou que barra pesada você ser descendente de um Hitler, você ser descendente de um tirano desses. Não, mas isso. História da humanidade, né? Esse lado é um lado mais extremo, né? Quando é um lado público. Sim. Não ter passado assim tão ruim e você ser uma pessoa muito boa, né? Graças a Deus não tem nada uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo em termos de herdar coisas boas é que no mundo de hoje, né, que as pessoas jogaram fora as tradições, a gente pode escolher herdar as coisas boas, entendeu? Porque a maioria das pessoas não estão interessadas em herança, né? Estou falando cultural, né? Todo mundo está interessado em herança. Em herança financeira está todo mundo interessado, né? Mas a gente, eu e você. Ninguém abre mão, né? A gente está interessado em cultural. Se você conversar, eu converso assim com meus amigos e tudo. Mesmo na família, eu vejo que a maior parte das pessoas não sabe, assim, no máximo sabe o nome dos avós. Às vezes do bisavô. Daí para trás a pessoa não sabe. Esses personagens, né, foram pessoas que tiveram uma vida, né, que eles não tiveram uma vida importante, assim, que foi, mas tiveram cada um a sua vida e cada vida tem a sua importância na época. Claro. Né? Essas pessoas ficam esquecidas, né? Ficam completamente esquecidas. Então, eu acho tão bom que eu me lembro, assim, eu sei quem é meu tetravô, meu quinto avô. Eu acho que essa minha lembrança, eu mantenho eles um pouco vivos, né? Porque eu acho que é uma coisa verdadeira. Dizem que a gente vive enquanto alguém se lembrar da gente, né? E Ricardo, você também vai permanecer vivo. E você também fica mais vivo por isso, entendeu? Porque você conhecendo as suas origens, você conhece mais sobre você, porque afinal essas pessoas
foram as pessoas que ensinaram as pessoas que te ensinaram. Né? Então, é uma tradição cultural, né? A gente aprende com os pais da gente, que os pais da gente aprenderam com os pais deles, e assim vai exatamente. indo até, Mesmo que a gente não tenha consciência. até os tempos mais longínquos, né? Até Adão e Eva. Foi um ensinando, passando para o outro, passando para o outro. Exatamente. Quantas histórias percorrem, né? Gerações e gerações e gerações e gerações. Tem uma história. Muito interessante. Muito interessante. Eu tenho um bisavô, Francesco Falbo, que veio da Itália, que era dono de circo e escritor. Né? E ele abandonou o meu avô, Edson Falbo, quando ele tinha 18 anos. E meu avô abandonou minha mãe quando ela tinha 14 anos. Então, eles não tiveram muito tempo juntos nas gerações. Só que eu li um livro do meu bisavô, Francesco Falbo, e ele é muito parecido comigo. Eu não tenho contato nenhum com ele, entendeu? Mas alguma coisa passa. Isso é coisas genéticas, né? Que ficam. Tem o DNA, né? O DNA, o famoso DNA, que está na gente. Nós temos aqui, no corpo da gente, a gente tem partículas de todos esses antepassados nossos, né? Um pedacinho de cada um deles. E isso eu acho muito curioso, muito interessante e gosto. É uma diversão que eu tenho. Assim, é um hobby, como eu falei para você no início. É um hobby que eu tenho que me dá muito prazer. Eu curto muito. E a gente termina se aproximando de outras pessoas que também têm o mesmo gosto e aí a gente troca ideias e é muito interessante. Vez por outra, me ligam assim, genealogistas que estão escrevendo livro, me pedindo informações. Eu me sinto muito honrado de dar algumas informações. É muito legal, muito interessante. Porque você estudou bastante, as pessoas sabem disso, né? Que você retém a informação da sua família. E você então é o sucessor, o carregador da tocha da sua família, porque ninguém mais quis, né? Eu sou o neto mais velho por parte de mãe e por parte de pai. Ah, que legal. Eu sou o neto mais velho. Então, é mais responsabilidade ainda, né? Mas a família por parte de mãe, minha mãe só tinha uma irmã que morreu mocinha e não chegou a se casar. Mas por parte de pai eu tenho muitos primos. A família, hoje em dia, é uma pena que você não tem muito contato. Aliás, agora, com a internet, eu tenho mantido contato com muitos primos que moram em outros estados, a família em Pernambuco, que me procura, e que a gente bate papo pelo WhatsApp, pela internet. Isso está muito interessante, porque para você se reunir fisicamente, hoje em dia, está muito complicado. Eu não estou falando hoje em dia por causa da pandemia, não. Hoje em dia, com a vida moderna, né? Que você não tem tempo muito para fazer reuniões de família e se ver. Mas a internet está aproximando muito, né? Está aproximando muito as pessoas. Eu estou com contato com vários primos que eu tinha perdido contato através da internet. Muito interessante. Estou gostando muito. E você também gosta de descobrir primos, tipo, entrar em contato, procurar no Facebook, esse tipo de coisa? Eu faço parte de vários grupos que estudam genealogia, sobre história, sobre prédios históricos, fazendas antigas, engenhos de Pernambuco, vários museus. Eu também faço tudo isso. O mundo da internet é fascinante, né? Muito. A gente tem que trocar figurinha, Ricardo. Eu quero te convidar para vir jantar aqui em casa. Depois da live, olha aí, vamos ficar amigos, né, Heron? Vamos ficar amigos próximos. Vamos. Eu quero que você me ensine, quero que você me ensine todas as manhas que você aprendeu aí para estudar genealogia. Eu quero ter maior proximidade com você, com o maior prazer. Você já fez aquele teste de DNA e procurou as origens através de... Não, você fez? Eu fiz, é muito legal. Muito legal. Deu muita coisa interessante? Tipo assim, eu sou 14% irlandês e ninguém na família sabe porque 14% algum bastante coisa. Andou aí pela sua família, hein? Algum irlandês bem forte, porque 14% é muita coisa, né? Eu sei que deve ter uma mistura enorme, porque meus avós são russos. São de polos diferentes, né? A maioria veio de Portugal, mas também tem gente que veio da Itália. Eu tenho antepassados indígenas,
Eu tenho Você é igual a Dom Pedro I. Uma índia, né? Uma índia que era tabajara, Muirubi, que ela é uma história conhecida na genealogia pernambucana. A Muirubi era o pai dela salvou um português e ela se apaixonou, aquela velha história, né? Se apaixonou por ele, ela pediu pelo português, para o pai tirou ele do caldeirão e eles se casaram e tiveram muitos filhos. Quer dizer, a mistura de raças aqui é uma característica do Brasil, né? Não existe família que não tenha sangue negro, sangue índio, sangue branco, sangue judeu, sangue... E é uma coisa que a gente deve se orgulhar. Mesmo, que é uma família católica de Portugal, maioria, tem muitos cristãos novos, né, que eram judeus convertidos. Com certeza. Converteram na época da Inquisição e que vinham para o Brasil por isso. Então é uma misturada muito grande e é isso que faz a nossa nacionalidade, né? Essa multiplicidade de origens. Nós temos origens italiana, francesa, japonesa, tem tudo aqui no Brasil, né? Isso é uma coisa para mim que é uma coisa que a gente deve se orgulhar, dessa nossa herança que veio também do Império, de miscigenação, né? Que era uma agenda, era um programa da realeza brasileira, né? Fazia Dom João VI já queria fazer uma raça superior de índios brancos e africanos, né? Ele já tinha essa... O segundo falava tupi correntemente, conhecia a língua tupi correntemente. Os portugueses tiveram filhos com os índios, com as índias, com os negros. Quer dizer, a miscigenação foi desde o início, né? O povo brasileiro é miscigenado de todas essas raças que contribuíram para formar o brasileiro, né? Então, o Brasil é um país muito especial nesse sentido, né? Com certeza. E é muito avant-garde, né? É muito progressista nesse sentido, né? Porque como que você tem no final do século XVIII uma família real, que é o Dom João VI, já pensando em miscigenação de raças, né? Enquanto todo mundo estava tentando criar separações que demoraria 200 anos. Heron, a gente estava falando do Império Brasileiro, dos nobres brasileiros, né, dos titulares brasileiros. Você veja que a maior parte dos títulos nobiliárquicos brasileiros são de nomes indígenas, né? O meu próprio antepassado, o Visconde de Utinga. Utinga é uma palavra indígena. E Barão de Pirangi, Barão de Caiará. Exatamente. E não foi os direitos humanos que fez isso, né? Não foi o pessoal de hoje em dia que está pedindo direitos iguais que fez isso. Foi o Dom Pedro I, Dom Pedro II deu muitos... A maior parte dos títulos eram com nomes indígenas. Se você olhar... Que é uma coisa muito bonita, né? Tá honrando o povo nativo que estava nessa terra. Ricardo, a gente tem mais 5 minutos aqui. Eu queria te fazer uma última pergunta sobre a arte de ser anfitrião, de ser a pessoa responsável por prover o prazer, né? Prover o bem-estar das pessoas. Como é que me fala um pouquinho sobre essa responsabilidade e lembra que a gente falou de você ser um descendente de um visconde e como isso traz uma responsabilidade. Como é que é isso para você estar nessa posição de prover e qual é essa responsabilidade? Olha, quando eu faço uma festa, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas pensam em festa assim no lado fútil, né? No lado da música, da dança, da bebida, mas é muita responsabilidade, porque você tem que ter... tem pessoas que podem passar mal na festa, podem ter problemas de saúde, né? Já tive vários casos de pessoas que se machucaram. As meninas, às vezes, tiram os sapatos no meio da festa para dançar descalças e cortam o pé. Já tive gente tendo problema de coração, desmaiando. Já teve noiva desmaiando no altar. Tem problemas de saúde.
eventualmente, graças a Deus, não é uma coisa muito comum, às vezes acontece uma briga, enfim, uma pessoa que era alérgica e que comeu alguma coisa que teve uma reação de saúde desagradável, o outro que bebeu demais e entrou num estado grave, né? Pessoas com estado comatoso. Então, é muita responsabilidade. Você está na festa, mas você é o organizador ali, tem que estar atento a tudo, né? Para estar preparado para qualquer eventualidade. E são coisas que têm que ser resolvidas naquela exata hora. Você não pode deixar para depois, não tem o dia seguinte. Ele tem que ser resolvido naquele momento. Então, são os imprevistos que acontecem, até do tempo, né? Uma ventania, já tive festa que teve furacão, ventania que arrancou os toldos, já teve festa que choveu a cântaros, que alagou tudo. Então, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então, você tem que estar muito atento, muito antenado, você tem que ter uma equipe muito bem treinada, que conheça você, que você... E cortou seu som, Ricardo. Eu não tô conseguindo te ouvir mais. Ricardo, não te ouço mais. O pessoal tá ouvindo o Ricardo? Não te ouço mais. Né? Deu uma congelada, agora foi. Agora voltou. Voltou. Desculpa. É importante que você esteja muito atento, porque os imprevistos acontecem e você tem obrigação de resolvê-los. E isso para a vida, então, a gente leva que uma pessoa, vamos dizer, que tem responsabilidade sobre o bem-estar de outras pessoas, ela se coloca nessa posição, né, de tá atento. Isso não é para qualquer um. Eu imagino que esse trabalho de cerimonialista é um trabalho de altíssimo estresse, e você tem que ter essa disposição de estar servindo, de estar agradando, de estar preocupado com outras pessoas. E eu acho que é uma coisa que eu gostaria de passar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão ouvindo depois no podcast, essa preocupação com os outros, né? E eu acho que isso é a essência aqui da nossa bandeira imperial, aqui atrás, da aristocracia brasileira. Maravilha. Viva o Império Brasileiro, viva Dom Pedro II, viva. E é isso. A grande aristocracia vem do grego aristos kratos, né? Que é o poder, a influência dos melhores. Aristos é os melhores. Aí o que significa ser os melhores? Não é ser os mais ricos, nem ser os mais educados até. É ser as pessoas que estão se colocando na posição de provedores, se preocupando com outras pessoas, se elas estão se machucando, se elas estão bem, se elas estão tendo tudo que elas... Cuidando dos outros, cuidando de exatamente, si, cuidando outros, do... né? A gente cuida da gente e de quem está em volta e de quem a gente possa alcançar. Mas, Heron, se já estamos acabando, antes de acabar, eu queria dizer que foi um prazer enorme estar com você. Eu gostei muito de participar dessa live. Vamos ficar amigos forever agora. Quero agradecer a todos os amigos que acompanharam aqui a nossa live. Eu já vi o nome de vários, eu não vou citar para não esquecer. Talvez tenha alguém que você não viu, talvez você não viu alguém. Que acompanharam, eu fiquei muito feliz, agradeço muito essa audiência. Tá bom? Eu agradeço muito a sua presença, a sua cordialidade, as suas boas maneiras. Eu sei que você trabalhou a sua vida inteira para estar nesse momento com essa elegância, esse refinamento. Então, eu agradeço cada momento aí que você se dedicou e se tornou esse cavalheiro que você é. Muito obrigado por tudo, obrigado a todos pela presença, e depois ouçam ali no podcast, procuram Ricardo Stambovsky no Instagram, e para fazer sua festa, qualquer tipo de festa, ele tem experiência maior do que a grande maioria, e está com essa boa vontade para tornar você um bom anfitrião. Muito obrigado, um abração para você. Um abração, boa noite, tudo de bom.